Certo. Aí eu vou pedir só pra você prender na sua gola o microfone, por favor. Tá bom. Deixa eu ver que lado. Essa tem uma apertada aqui. Ótimo. Tem um nome, o programa, alguma coisa? Cara, não? ainda não. Tá surgindo. Hoje o nosso primeiro e a ideia é levar para as dimensões da plataforma que o Mova já trabalha, né? O próprio Instagram dele, do Mova. Tá. E a gente vai fazer uma conta no YouTube do Mova também. E vai ser uma das playlists, né? Que a gente vai ter lá. Eu agradeço, porque eu só falo assim, porque normalmente você vai falar assim, né? Saulo, missionário, Missão Betânia. E agradece alguma coisa, né? Vai agradecer quem? Quem que eu tô agradecendo? Agradecer a igreja. Pode ser o Mova mesmo. Mova. Isso, Mova. Legal. Certo. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o Saulo, um missionário que atua hoje no Uruguai. A gente vai ter aí uma conversação bem bacana, trabalhar alguns tópicos. Mas antes, vou pedir para você se apresentar, por Eu sou o Saulo, mineiro. Mineiro, em Minas Gerais, mas criado no Paraná. E hoje eu cresci na igreja batista, né? Batista dependente ali no estado do Paraná, mas a quem nos agencia hoje como missionários é a Missão Betânia. Certo. E estamos com mais de 10 anos de Paraguai como missionários e agora estamos no Uruguai. Ali, assim, sou esposo da Neiva, pai de 2 filhos, né? O Thomas e o Felipe, um de 9, outro de 5, meninos maravilhosos. E no momento tem férias, né? Em processo de férias, mas também já reiniciando, entrando nesse ano aí e vamos voltar para o Uruguai, Montevidéu, até então, né? Talvez ali um pouquinho mais para cima, que se chama a cidade de Atlântida. E acho que mais ou menos isso, né? Certo, geralmente, como mineiro, o mineiro não sabe se apresentar muito bem, não, sabe? Ele não sabe falar muito dele, assim, não, né? Sim. Cara, a gente estava aqui com a Neiva na mesa, né? A gente ouviu um pouco da história, já tem uma ideia de como as coisas são. E ouvir o seu lado vai com certeza configurar e agregar muito, né? Pra gente ter talvez ela enxergue alguns pontos que você não vê e às vezes você enxerga alguns que ela não vê. E isso, assim, vai agregar muito para nós. A primeira pergunta que eu vou te fazer, Saulo, é qual foi a sua primeira experiência com Jesus em relação ao seu íntimo? Se foi no seu quarto, se foi na igreja, se foi por meio de algum conhecido, se já nasceu na igreja, como que aconteceu? Tá, então, como eu falei, meus pais, eu sempre conheci eles como da igreja, né? Eles já em Minas Gerais, eles estavam ali na igreja cristã, que é a primeira memória que eu tenho de igreja, mas isso aí estamos falando em menos de 6 anos. Eu tendo menos de 6 anos, nós fomos para o Paraná. E o meu pai, ele sempre foi muito envolvido na igreja, até ele acabou fundando a igreja batista na cidade vizinha nossa lá do Paraná, que é Jaguariaíva. Nós sempre moramos em Arapoti. Depois ele fundou a igreja batista em Arapoti também. Mas meu pai, assim, era aquele tempo onde eles não chamavam ele de pastor, porque o pastor era em tempo integral, não podia estar trabalhando. Mas se fosse hoje, ele estaria como pastor. Apesar dele também, assim, ele olhar muito esse papel, assim, ele abria a igreja, mas ele não se colocava como pastor da igreja. Ele colocava um pastor tempo integral, entendia isso, que o papel dele era essa abertura, era ser um presbítero mesmo da igreja, né? E ali eu participava já do grupo de louvor, né? Que cada igreja que começa já participa do grupo de louvor. Então, desde muito pequeno, junto ali de ambiente da igreja. E é claro que tem alguns momentos que te marcam, né? Eu tinha um culto onde me fez sentido a pregação, e falou quem quer Jesus no coração, coisa assim. Eu fui, mas imagina assim, não devia ter 11 anos. Certo. Fui ali, tipo, tentando entender esse processo, né? Depois teve um culto da Adonep, que eram homens de negócios. Era um evangelismo para homens de negócios, que fazia num restaurante. E aí eu gostei muito da pregação, que era uma pregação mais engraçada, tal, né? E aí prestei bastante atenção e novamente fui ali. Acho que foi um segundo passo de um processo, assim, foram dias que me marcaram. A diferença que eu vi, vamos colocar assim, era essa diferença mesmo de um vazio, né? Que a gente tem. Me lembro de eu olhando, uma vez eu me olhei no espelho, assim,
vi um vazio nos meus olhos, assim, né? E a partir do momento que eu fui tomando essas posições mesmo, parece que algo foi preenchendo mesmo o coração. Até ter um dia, foi um missionário africano que foi lá na igreja. Puxa, eu tinha 12, 13 anos. E aí esse dia, assim, que eu posso dizer que o negócio mudou mesmo, assim. Já estava indo num processo, mas esse dia ele orou. Era um domingo de manhã, numa escola dominical. E entrou uma eletricidade dentro de mim, cara. Meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa assim, se você conviver, eu acho que talvez por ser missionário eu falo um pouco mais, me gesticulo, me mostro. Mas no normal eu sou mais na minha, sou mais calado, não calado, mas não a pessoa que se expõe assim, né? E aquele dia eu fiquei como se eu tivesse recebendo uma carga elétrica, assim, alta voltagem, mas muito bom, assim, recebendo algo bom, não sabia que é de Deus. A igreja ficou espantada com aquilo, assim, com aquele movimentos, assim, bem, vamos dizer, bem pentecostais, assim. E não havia referência, assim, não havia referência de quem fazia isso, foi uma coisa muito, muito forte. O meu pai ficou assustado um pouco, né, falou, o que é isso, tal, né. Nossa igreja era batista, apesar de ser avivada, mas não tinha essas experiências, assim. E aí meu pai conversou com o pregador, com o pastor, e o pregador deu uma palavra muito sábia, falou assim, ó, você olha daqui para frente, se ele mostrar a diferença é que foi de Deus, se não, vamos orar, ver o que é isso. E que acabou acontecendo que aí eu não podia ver uma porta de igreja aberta que eu entrava, tivesse culto de jovens eu tava, se tinha vigília eu tava, culto de oração das mulheres eu dava um jeito, eu sei tocar violão, eu me dispunha, e podia ser igreja que for, né? Eu tava junto, passava a igreja na televisão, eu via na televisão, assim, aquela coisa. Junto disso também foi um pouco a nossa região teve um avivamento mesmo. Hoje a gente vê isso, sabe? Uma região pequena, cidades não muito significativas, mas desde pessoas drogadas, assim, né, dependentes, químicos, que entravam na igreja, até sem ser não sendo convidados, sentiam algo diferente, aceitavam Jesus durante o culto e permaneciam. Até que, não sei, aconteceu muita coisa diferente, até muitos missionários sendo mandados. Uma igreja de uma cidade pequena, 35 habitantes hoje, 40 máximo, 40 mil, né? E uma igreja, a gente lembra de uma igreja presbiteriana lá, que era a igreja que teve mais um mover diferente. Imagina, presbiteriana, né? Sim. A metade da igreja era jovens. Naquela época, ter uma igreja de 200 era uma igreja, uma mega igreja. E 100 desses 200 eram jovens na igreja. E dessa igreja a gente conta hoje, assim, por cima, umas 21 pessoas que saíram como missionários, são missionários ainda hoje. Cara. Fora os que não são, e que são gente que a gente encontra, e que são muito ativos na igreja. Então teve um avivar, assim, interessante, né, e foi um tempo muito legal. Cara, isso é extremamente especial. Porque a gente ora muito por um avivamento, né? É o desejo do coração da gente viver algo extraordinário aqui. E eu acredito muito, sim, que isso foi um avivamento, cara. A quantidade de pessoas numa contagem de proporção que foi pra missão, que foram tocadas, foi muito grande. Pra você ter uma ideia, enquanto eu tive ali na igreja, ali, né, ali eu saí para estudar cedo, né? Fui para o seminário e tal. E o seminário eu não fui assim, vou ser pastor, vou ser missionário, nem sabia que ia ser. Minha cabeça assim, onde está falando de Deus, eu posso conhecer mais a Deus, eu quero ir. Olha só, que coração. E fui nisso, assim, fui ver que eu tinha chamado porque daí tinha que pedir pro pastor assinar lá, né? Daí o pastor falou assim, por que vocês estão mandando o Saulo? Daí ele falou assim, porque o Saulo tem chamado. Aí na hora que eu vi o papel, eu falei assim, olha, eu tenho chamado. Assim, aí que me caiu, que eu estava indo, que não era comum isso, né? E chegando na cidade lá, que eu fiz o seminário, foi aí que eu fui ver que existe a divisão de igreja, sim. Porque lá
era tudo uma igreja só. E pô, a igreja, eu vi isso, de ter uma conferência missionária na Assembleia de Deus. A igreja presbiteriana fechava as portas do culto. Ia todo mundo pra lá. Todo mundo lá. Caramba, Saulo, incrível. Tinha uma semana de missões na presbiteriana. Fechava todas as igrejas, não era a Assembleia de Deus, todas as igrejas, mandava todo mundo lá e a gente passava. E era algo assim, normal, não era assim, não tinha nem nada, o pastor não falava nada assim, totalmente normal, para mim era normal. Aí quando eu fui lá e comecei a trabalhar com todo mundo, com tudo quanto é igreja, aí eu vi que uma tava meio assim, meio sabe? Mas assim, eu acho também que a gente tem essa unção assim, de vambora, sabemos mexer com o presbiteriano, sabemos com Batista, com Assembleia e vambora. Isso é muito forte, Saulo. Muito forte. É uma história que edifica, cara. A gente escuta e a gente fica com anseio dentro de nós de querer viver algo parecido. Com isso, Saulo, como que surgiu a parte de missão para você? Foi a partir daí, quando você saiu dessa região para estudar, você já começou ou demorou um pouquinho mais para aparecer a parte de missões para você? Não, com certeza as conferências missionárias da cidade nos influenciaram muito. Isso é certo. Eu estou falando de conferência missionária que era a semana inteira. Não era um culto, não, era a semana inteira, era trazendo muita gente de fora, muita gente que hoje as pessoas falam, puxa, ele veio lá há muito tempo atrás, estamos falando anos 90, assim, né? Muita coisa que as pessoas provam hoje, a gente já provava nos cultos ali, e com certeza teve muita influência. E para mim, é mais ou menos a história, a partir desse dia da oração do missionário, por mim, é mais ou menos aquela história que foi muito natural para mim. Eu achava que qualquer cristão não tem como viver sem fazer missão. Na verdade, eu ainda acho. Exatamente. Eu ainda tenho essa opinião. Assim, se você não está aberto, entendemos que tem gente que tem um chamado específico, mas todo mundo uma hora vai ter que pastorear alguém, um irmão da sua casa, todo mundo vai ter que evangelizar, vai ter que ser missionário, e foi entrando nisso aí, e no meu caso assim, foi também um pouco, tem essa influência, tem esse pensar, mas também muita coisa fora do normal me acontecia, assim, vamos assim dizer, né, dessa maneira de se converter, era um pouco escandalosa, né. E aí orava pelas pessoas, as pessoas elas tinham algumas reações um pouco fora do padrão, mas todo mundo se assustava, eu também parava de orar, algumas coisas que iam acontecendo, que era um ambiente da cidade também não tão fora, porque todo mundo vivia assim, um certo sobrenatural, assim, que é o avivamento, né? Você vai ficando com as coisas meio naturais ali. Uma coisa que eu lembro bastante, tanto que eu falei do chamado, foi esse dia que eu li para ir para o seminário. Mas se eu puder dizer, talvez um dia de chamado missionário, foi uma vez que fomos para a igreja e tinha uma missionária pregando. E eu, antes de sair do carro, eu comecei a chorar compulsivamente. Mas compulsivamente. Todo mundo saiu do carro, um menino, né? Estamos 12 anos, assim. Aí meu pai voltou, mas você tá bem, Saulo? Eu falei, não tô, mas por que você está chorando? Aí eles me levaram lá pro primeiro banco da igreja, era uma missionária, justo no Oriente Médio, ela falando sobre ela tendo a oportunidade de estar na universidade como professora, depois falar de Jesus. Alguém perguntou, eu me lembro só disso, porque eu chorava muito. Eu chorava. E saí dali não entendendo que eu tinha um chamado missionário, mas eu acho que nesse dia, assim, uma coisa me conectou com aquela missão daquela irmã ali, daquela missionária, assim, lá na eternidade, e o andar foi revelando o chamado. Certo. Em relação à sua ida hoje, seu trabalho em missões no Uruguai, como que se iniciou isso, cara? Como que se iniciou a parte de missões no campo? Ainda falando desse momento onde... Aí eu fiz seminário, né, com desejo de conhecer mais a Deus, aí fiz também faculdade junto, e aí fiz ETED da Jocum também. Sim. Então a gente fez esses 3 momentos, e aí quando eu terminei,
Na verdade, o seminário era um ano, era mais um ano só, eu fiz 2, mais um ano já me dava todo o básico. Terminei a faculdade, fiz a ETED, que eu queria muito fazer. Quando terminou isso, eu comecei a orar, peguei uma semana de oração. E veio uma irmã na nossa casa, que foi lá mais para conversar com meu pai, sentou e falou assim, chama o Saulo lá. E ela teve uma visão. E a visão era esses 3 países aqui, era Bolívia, Uruguai e Paraguai. Né? Então teve a visão desses 3 países, umas setas para esses países. E eu tive ao mesmo tempo, né? No tempo eu não sabia, assim, mas ao mesmo tempo eu também vi esses países ali, né? E a partir daí eu já comecei, falei, cara, qual que é o mais perto? É o Paraguai, porque tá bem perto do Paraná, do estado ali, faz divisa ali, vamos para lá. E aí também já estava no processo de noivado com a Neiva e tal. Aí fomos lá ver, porque daí antes de casado eu falei assim, ó, Neiva, é isso que eu vou fazer. Você não vai ser enganada, né? Você pode... Algumas coisas a gente tem que renunciar, mas isso eu não vou abrir mão. Se você não quer, é a hora. Aí fomos, já tinha ido algumas vezes no Paraguai e tal, no interiorzão, levei a Neiva lá. E aconteceu um milagre, que foi a primeira e última e única que a Neiva voltou sem palavras. Ela voltou quieta. Nós fomos lá no interiorzão lá do Paraguai, ela voltou quieta. Rapaz, eu falei, ixi, perdi minha noiva. Quieta. Nós voltando no ônibus, muda. E eu falei, gente do céu, o que aconteceu? E aí ela só falou assim, Saulo, na hora que a gente vê a necessidade, a gente fica pensando 1000 coisas assim, né? Quem te vai sustentar? A igreja vai me ofertar, viver de oferta e tal. Na hora que você chega e vê a necessidade onde Deus te mandou, mas que importa? Que importa? Exatamente. Você chegou, Deus te trouxe ali, não estava falando hoje, pode ser de bicicleta, pode ser de a pé, pode ser num carro de luxo. Você chegou, é o lugar seu, você se acha, você vê o evangelho, a proporção que ele tem numa cidade, né? E o caos que é os lugares sem conhecer a Cristo, né? A esperança que não há sem Cristo, né? Sim. E aí foi aí a gente viu o Paraguai, achou mais parecido com a nossa realidade, como eu era recém-casado, entrando em missões, a gente ficou um tempo na base em Campinas, né, em Jaguariúna, em Campinas, mas é praticamente Jaguariúna. Ficamos um tempo ali, ficamos 6 meses, aí já fomos pro campo, achando também que era parecido, mas na verdade era só o físico que era parecido, não tinha nada de parecido, o campo era bem diferente. Bem diferente mesmo. Ideias, né, culturais, elas são um choque inicial grande, né, cara? São. É um processo... A missão, ela é um processo de renúncia. Ela é isso. É um processo de você ir tirando toda a tua expectativa. E assim, geralmente você fala renúncia, você acha que é uma renúncia de uma coisa ruim. Sim. Né? Vou renunciar o quê? Não sei. Tem coisas que são ruins e que você deve renunciar realmente, né? Sim. Mas... a maior parte do tempo é de coisas que você pensa que é boas, que você pensa que é necessário, que você ali naquele momento onde você... É claro que Deus vai te pedindo. Eu pensei isso há um pouco tempo, assim, acho que Deus ministrou no meu coração, passo para vocês. É que Deus estava nos falando muito de altar. E você vê que no altar, eu falei assim, mas o que é depositado no altar? Se você ler na Bíblia, é depositado um animal. É efetivamente um animal que você mata e coloca. Hoje estou entendendo que Deus não quer que eu mate um animal e coloque no altar. Mas o que é posto? Então você vai vendo que a cada tempo Deus pede uma coisa. Sim. E normalmente é o que? Riqueza. Ele fala com o povo, né? Vocês não estão dizimando. Outro tempo é o que? O seu tempo. E a cada tempo tem que ser depositado algo no altar que é específico de você com Deus. E no meu caso, desde o primeiro momento que eu fui pro seminário, era justamente a minha visão de igreja. Aquilo que eu acreditava ser uma igreja. Não que não existisse igreja ali, mas na minha visão, a minha igreja
era certa, o meu jeito de... Mas nem certa de doutrina, certa de o louvor lá era o certo, a pregação lá era certa, ali que tinha um pastor mesmo, esses aqui são... Então Deus vai tratando e falando, Saulo, tem muito que limpar em você, Saulo. Ele vai te limpando, e o bom é que cada vez mais você vai ficando mais leve, mais solto, mais focado na missão que Deus tem para você, cada vez mais preparado para ouvir a Deus. Que quanta coisa que Deus quer nos falar, mas a gente está muito agitado, está muito cheio de coisa. E é muito bom. Com certeza. Você vai a se gente limpando. hoje carrega essa ideia também de que todo cristão ele é um missionário. Não tem como ser separado. Né? E proclamar o evangelho para todas as nações, para as pessoas de uma maneira urbana até, ou em campo. E a ideia de que a vida é uma grande perca, ela é muito real. Você vai perdendo coisas boas e ruins de si e ganhando coisas incríveis do Senhor. Seja num caminho difícil, seja num caminho bom. E olhar para tudo isso e perceber que a finalidade é encontrá-lo e que tudo vai valer a pena, eu acho que é o que mais enche o coração do missionário, do cristão. É verdade. Né? Sim. Saulo, me diz um pouquinho de como que é seu projeto hoje. Tá. O seu trabalho. Nós ativamos uma base missionária no Uruguai, foi isso que nós fizemos os 3 anos ali. Agora nós estamos saindo dessa base e indo para uma região que é como se fosse segue a costa do Brasil, né? A parte costeira do Brasil, aí você atravessa o Chuí e você entra na parte uruguaia. Nós estamos mais ou menos ali no meio, mas um pouquinho mais para baixo, que Montevidéu está bem na pontinha lá embaixo. Então nós estamos buscando uma casa para se instalar lá, porque o nosso desejo é implementar igrejas na região. Que legal. Né? E a gente está nesse contexto de igreja, de pequenos grupos, né? Nós passamos por uns 8 balneários e tem esse desejo, se a gente conseguir, dentro de 2 anos, você ter 2 casais por balneário que se reúnem ali como uma igreja, a gente andou muito rápido, Deus nos abençoou muito. Entre isso também abrir a porta da nossa casa para ser também uma comunidade, né? De um início talvez a gente coloque mais força nos balneários e tentar isso, mas logo tem essa necessidade também de onde você está e abrir uma congregação, porque nós verificamos que a necessidade no Uruguai, o que Deus está nos comunicando, são igrejas. Nós podemos evangelizar, mas a pessoa ela não vai ter para onde ir. Existem pastores, sim, que estão começando, mas são muito diferentes do que é uma realidade de Brasil. São gente que são, às vezes, os primeiros da família, gente que trabalha ao mesmo tempo, gente que não fez um seminário. E essa pessoa, ela recebe uma carga muito alta, né? Assim, as pessoas que vêm bastante carregadas, por esse histórico, né, de não ter ninguém na família, de não ter nenhum conhecido, se convertem, não tem o hábito de reunião. O Uruguai em si é uma questão da cultura mesmo, eles não têm o hábito de reunião, até você gerar um hábito de reunião. Esses pastores, a gente fala assim, resumindo, o projeto seria identificar os implantadores e mentorear eles. É isso que a gente quer fazer. Hoje acontece isso e talvez a gente vai reproduzir lá. Na verdade, sempre aconteceu onde a gente foi. A gente tem uma mesa de casa e a gente convida esses ministros para estar na mesa. Ali eles abrem o coração, ali a gente fala, faz isso, faz aquilo. Porque às vezes é só uma visão de fora, não é nada demais, assim, não é... O mais difícil eles já fazem, que é estar com uma pessoa, acompanhar uma pessoa, às vezes recém saindo de situações muito complicadas, situações familiares, eles atendem o telefone pela manhã, mas só o andar da igreja, se sente às vezes só sozinho também. Desgastado às vezes de tanto abrir a casa, aí você abre a casa para ele, você já faz um assado uruguaio, você já renova a pessoa, entendeu? Né? Ele já tem um amigo, já tem alguém que está junto, isso a gente faz muito e é o nosso desejo de
que tenham mais igrejas assim, a gente possa ser... Porque, só concluindo, porque o nacional, ele sempre vai falar melhor com o nacional. Eu posso estar ali como missionário, a gente aprendeu isso desde o Paraguai. Eles ouvem, sempre tem um que sai à frente, mas... Normalmente eles sempre nos olham assim, mais ou menos, você é brasileiro, você não sabe mesmo o que eu passo, entendeu? Tipo assim, a gente já olhou assim pros missionários, né, que vinham os americanos, né? Falou, não, mas você é americano, cara, tá legal, entendeu? E hoje é a nossa vez. Então, o que a gente entende? A gente acha esse que sobressai, que já é alguém que já tem mais redes de contato, alguém mais aberto, geralmente pessoas que falam, são mais comunicativas, e começamos a incentivar esse que, que tal a gente estudar isso aqui? Que tal a gente colocar um grupo? A gente começa acompanhando e de repente vamos saindo, vamos deixando. Estamos acreditando nesse modelo, né? E a partir daí, quando a comunidade sentir a necessidade de ter local, quando essa comunidade sentir a necessidade de começar a dar uma oferta para esse pastor, aí a gente começa também a orientar de uma maneira talvez mais concisa em sentido de denominações ou coisas assim. Né? Mas nosso objetivo primeiro é ter igrejas, porque não tem igrejas. Nós andamos por 8 balneários, vi 2 igrejas praticamente, colocando a igreja católica 3. Nossa. Colocando a igreja do pastor que nos recebeu 4. Assim que eu vi, andando em 8 balneários. E tudo numa mesma, por Atlântida ali, nesse núcleo. Nos outros, para não dizer que não vimos nada, é tipo uma plaquinha, tinha uma plaquinha, igreja aqui, assim meio feita na mão, mas já olhava, já não via mais nada, para não dizer. Mas é uma população desassistida e dali também existe um interior do Uruguai muito desassistido também, né? De igrejas mesmo, de implantação mesmo. É difícil até de imaginar, né? Como brasileiros, assim como... Mas estamos nessa luta. Eu tenho a certeza que é uma ideia que já nasceu no coração de vocês, mas primeiro no de Deus, cara, porque a gente percebe que é evangelho puro. Isso, Amém. A ideia de você chamar as pessoas, falar do evangelho, gerar discípulos e distribuir. Isso é evangelho. Amém. Então, assim, eu acredito que o Espírito Santo ele já tem caminho. As coisas já vão conectar pessoas, vão ter respostas. A gente aqui, como a parte do MOVA, está orando por esse projeto do Senhor. Tá? E eu quero que você faça um convite para as pessoas que vão assistir o nosso vídeo, de querer fazer parte. Vou deixar o telefone de vocês no contato, tá? Para que eles entrem em contato. Às vezes tem pessoas que estão assistindo, que são da nossa comunidade, que são de comunidades amigas e que já têm no coração a ideia do Uruguai e querem se estabelecer, querem buscar conhecer. Então eu acho que vocês hoje são a porta assim, que pode condicionar, trazer resposta mais do que qualquer um outro. Foi a primeira palavra que a gente recebeu ao ir para o Uruguai, que nós seríamos porta. Porta para missionários. Olha só, cara. E foi uma das coisas que a gente fez nesses 3 anos. Né? A gente recebeu, cada ano praticamente recebeu um casal lá e estão ficando. É sempre um processo, mas 2 já se estabeleceram, o terceiro vamos ver. Mas tá bom, vamos fazer o convite sim. Certo. Desculpa. Que isso, fica à vontade. Queria convidar você, quer ter uma experiência missionária no Uruguai, país perto nosso aqui, país que precisa muito. Você quer ter essa experiência de ver lugares que o evangelho ainda não chegaram, perto de casa. Quero convidar você. O Uruguai precisa. O Uruguai precisa de missionários. O Uruguai quer fazer missão de curto prazo. Fala com a gente. Quero levar uma equipe da nossa igreja. Pega aí o contato, escreve para nós. Nós amamos receber. O nosso coração é muito da hospitalidade. Deus sempre dá um jeito, coloca, e as experiências... Eu digo para vocês, são muito boas, assim, para nós que recebemos como brasileiros lá, receber brasileiro, a experiência é muito boa para o povo que recebe, que às vezes a igreja começando, ela vai se sentir parte de um corpo maior, uma comunidade maior.
a experiência é boa para a igreja que vem, porque você volta e fala, puxa, aqui no Brasil a gente pode fazer muita coisa, a gente pode falar abertamente, e você se conecta a irmãos que estão depois da fronteira, mas que são irmãos em Cristo de uma maneira sobrenatural, filhos do mesmo Pai. Tá o convite aí para vocês, tá bom? Só entrar em contato, a gente vê essa agenda aí. Certo. Hoje, o Saulo e a Neiva que lideram esse projeto, né? Eles estão à frente aí nesse projeto de estabelecer as igrejas, as comunidades, né? Da maneira que Deus tem entregado. Então a gente vai deixar o telefone deles aí. Você pode entrar em contato. Se vocês quiserem entrar em contato por meio do Mova também, a gente vai direcionar o caminho deles. E fica aí a dica, o convite, e vem fazer parte disso tudo. Saulo, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a vocês. Isso agregou completamente, edificou. As pessoas que vão assistir, não só na nossa comunidade, mas todo mundo que ouvir isso, vai ver um pouco mais da ideia do Uruguai, que às vezes a gente nem percebe, nem conhece. Eu mesmo não sabia que teria partes lá que nem igrejas têm. E isso é uma coisa muito forte. E esse trabalho que você está fazendo, com certeza, é entregue direto do nosso Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado também, prazer estar aqui com vocês, assim, nesse ambiente. Parabéns pelas iniciativas aí, né, que não é uma só, né? Nós estamos vendo de bases missionárias, de evangelizar o entorno. É muito legal e é assim mesmo que começa. E quem sabe você não vai lá ver nós lá. Quem sabe que vai gravar um lá. Vou sim. Ao vivo. Em vivo, você diz assim, no espanhol. Em vivo. Vou lá, pode deixar que eu vou sim. Quero conhecer de perto essa ideia, essa ideia de vida, né, que vocês carregam lá. E cara, é basicamente isso. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Valeu. Deixa eu parar aqui. Legal.